Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Continua. Estou ao vivo já. Estou ao vivo já. Paz de Cristo, minha irmã Michelane, presbítera Michelane. É um prazer tê-la conosco. Nós retomamos aí a nossa live, né? Quero pedir desculpa aos irmãos. Nós reiniciamos aí. Então eu excluí a que nós tínhamos começado. Estava tendo alguns problemas técnicos e aí nós retomamos agora. Mas ele continua sendo bom. Irmãos e irmãs, boa noite, paz em Cristo, todos vocês. Que Deus esteja nos abençoando, cuidando nas nossas vidas e que possamos aprender mais do Senhor. Antes de mais nada, eu quero dizer que nós tínhamos iniciado a nossa live, né, com a participação do nosso diácono Elvis, ok? Então, porém, o Elvis, nós tivemos um problema técnico lá no aparelho dele, como é ao vivo, e também ele tinha um compromisso agora às 7 horas da noite. Então, ele teve uma participação conosco, né, nós agradecemos já a ele, e por isso, com os problemas que nós estávamos tendo, ele teve que se retirar, né, se organizar para ir para o seu compromisso. No mais, nós estaremos aqui. Eu quero confessar aos irmãos que nós estaremos conversando exatamente esses dias sobre o ministério de Jesus frente à política de sua época. Como está aí, vocês estão vendo aí na barra aí, o ministério de Jesus frente à política da sua época. Ok? Eu confesso a vocês que não será um assunto muito devocional. Ok? Nós estaremos aprendendo exatamente um pouco do contexto de início. Nós estaremos aprendendo um pouco do contexto, né, da caminhada de Jesus na Palestina, de onde ele veio, de onde nasceu, né, e a gente vai ver toda a realidade que estava ali por trás, que existia, toda não, né, seria pendência da minha parte, mas tentaremos aprender algumas coisas, né, nesse contexto aí. Então, o ministério de Jesus frente à política de sua época. É o tema que nós estaremos aí tratando e assim nós estaremos conversando, tendo uma série de assuntos de estudo esses dias. Quero começar orando,
pedindo a Deus pelas nossas vidas, para que Ele nos dê graça e sabedoria. Senhor, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é para nós, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, pela vida do Elvis, que esteve conosco, pela vida da Michelane, que está conosco, pela vida dos teus filhos, da Geonar, que apareceu no primeiro momento, do reverendo Donizete. Pai, te louvamos por estas vidas e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando, Pai, as nossas vidas e que possamos aprender mais da tua palavra. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, o ministério de Jesus frente à política de sua época. Confesso que quando nós estávamos estudando meditando, pensando, refletindo sobre este assunto, né, nós pensávamos muito nessa realidade nossa que nós estamos vivendo. Para falar sobre isso, eu queria começar falando sobre o tempo de Deus. Sim, o tempo de Deus. O que seria o tempo de Deus? Quando eu me refiro ao tempo de Deus, né, a gente chama o Kairos, não o Cronos, que é o tempo dos homens, mas o Kairos, esse tempo de Deus, quando eu me refiro ao tempo que Deus cumpre a sua promessa, ao tempo que nós sabemos que no Antigo Testamento, Jesus era o Messias, o prometido, aquele que viria, não é? No Antigo Testamento. E aí, no Novo, é o cumprimento desta promessa. Né? Então, o tempo de Deus, quando eu me refiro ao tempo de Deus, é o tempo que Deus estabeleceu, que Deus cumpre esta promessa. Ok? Então, o tempo de Deus. Mas aqui para nós é o que estava, o que estava ocorrendo, né, neste momento, né, quando Deus cumpre com a sua promessa. O que estava ocorrendo? Né? Qual era o contexto, qual era a realidade, contexto político, sociológico, que ocorria por ali, naquela época, na Palestina. Bem, por isso eu quero falar do tempo de Deus. Para iniciar, eu queria dizer o seguinte: naquele tempo havia um sistema dominante na época de Jesus que tinha suas tendências helênicas como dominação mundial, como dominação mundial. Então, na época, quando Deus cumpre esse tempo, né, na época lá, né, da Palestina, na época de Jesus, havia um sistema dominante, né, que tinha suas tendências helênicas como dominação mundial. Ou seja, havia fato... nós estamos aqui no contexto helênico, depois das grandes das guerras médias, como se fala por ali, que se existia no mundo antigo, e aí nós vemos o avanço, né, a ascensão da Grécia, né, Grécia que se tornou o lugar principal, né, nesse momento de batalha, de guerra aí, e aí se tornando o centro das atenções, e aí com Alexandre o Grande, né, então, que ele domine ali a Palestina e toda aquela região, e aí agora, aonde ele domina, ele vai implantando a sua cultura, né, uma só língua, um só povo, um só costume. Então, o Alexandre o Grande, ele vai dominando e colocando a sua cultura. Como diz o teólogo Gertas, o teólogo alemão, Gertas, ele diz o seguinte: os reis helênicos, que abrangiam muitas nações, formavam uma base social para o pensamento de que todas as pessoas eram cidadãs de um Estado mundial, ou seja, era a cultura grega, né? E aqui, já na época de Jesus, a cultura grega romana, né? Que aí já predominava, né? E aí trazendo aí, eles sucumbiam às culturas dominadas, né? E impor a sua cultura, onde as pessoas aí agora
viviam a cultura, por isso que é chamado do período helênico, né? Que aí era essa cultura que estava lá e o povo era dominado por essa cultura, né? A cultura helênica, né? Desde das grandes guerras e das dominações da Grécia, aí tendo como figura principal, né, o Alexandre Grande. Então, né, nesse contexto aí que Jesus, né, que é a época de Jesus, onde Jesus está nascendo, nessa cultura helênica, né, que era dominante, né, que nessa dominação mundial aí, um mundo, um só povo, uma só língua, uma só cultura, era assim o pensamento, a ambição dos gregos, ou na liderança de Alexandre o Grande, ok? Então, os reinos helênicos, que abrangiam muitas nações, formavam a base social para o pensamento de que todas as pessoas eram cidadãos de um Estado mundial. Então, era assim que se pensava. E é nesse contexto exatamente que Deus, né, concretiza a sua promessa. É exatamente nesse tempo que Deus concretiza a sua promessa. E para a gente agora cabe nós pensarmos exatamente sobre esse contexto, o que é que se passava naquela região, alguns movimentos, algumas situações que aconteciam aí, que eram exatamente nesse tempo, ou no tempo de Deus, quando ocorre o cumprimento da sua promessa, da vinda do Messias, da vinda de Jesus, né? Então, quando ocorre esta promessa, né? Quando ocorre esse tempo de Deus de cumprir a sua promessa? Então, cabe a nós. O domínio romano na Galileia, meu irmão, na verdade, a Galileia era um território, uma região do território de Israel. Também era chamada de Galileia dos Gentios. Por que Galileia dos Gentios? Porque ela tinha esse adjetivo, Galileia dos Gentios. Porque nessa cidade moravam muitos gentios. Ou seja, na verdade, a Galileia era uma cidade, era a cidade de Herodes, e era uma cidade cosmopolita. Né? A palavra cosmopolita ela é formada de duas palavras gregas. Cosmo, né, que é mundo, e polis, que é política. Então, a palavra cosmopolita, então, exatamente porque muitas pessoas migravam para a Galileia, né? Muitas pessoas. E aí, essas pessoas não faziam parte de Israel, não era israelita. Então, todos aqueles que não eram israelita era considerado como gentio. Então, por isso que ela era intitulada como Galileia dos Gentios, né? E Jesus também foi chamado de Galileu, ou Jesus da Galileia, né? Jesus ganhou esse adjetivo aí, Jesus da Galileia, exatamente porque na Galileia Jesus foi criado, ele cresceu na Galileia, foi criado na Galileia, e por ali também ele ensinou as suas doutrinas, né? Escolheu os seus primeiros discípulos, foi exatamente na Galileia que Jesus fez isso. A Galileia, ela via-se em lutas, né? Além de tudo isso aí que nós vimos, né? De ser uma cidade cosmopolita, de ser uma cidade considerada Galileia do Gentio, porque muitas pessoas migravam para lá, para essa cidade, muitas pessoas que não eram judeu iam para lá, e todo aquele que não é judeu, que não é de Israel, são considerados gentios. Então, essas pessoas migravam para lá. Então, além de tudo isso, né, também a Galileia, nesse período, ela via-se em luta com muitos movimentos populares que surgiram nesta época. Então, muitos movimentos populares, né, estavam ali na Galileia, era algo muito assim, turbulento, né? A Galileia estava sempre em conflitos, né, por causa desses movimentos. E que movimentos eram esses? Movimentos que estavam por ali, que tinha a insatisfação, né, do poder dominante da cultura grego-romana, né, que estava ali, os romanos dominando, né, este povo, dominando ali a Palestina.
Então, essas pessoas, elas estavam, esses grupos, né? Esses movimentos foram surgindo de revolta e contra a esse poder, essa cultura dominante, a esse poder dominante. Então, eles estavam ali sempre lutando. Então, a Galileia não era uma cidade pacífica, mas era uma cidade que estava sempre em conflitos, havia sempre problemas religiosos, políticos, movimentos, né? Muitas revoltas surgiam naquele momento, né? E esses grupos, eles exatamente reivindicavam algumas questões, como todo movimento, como todo grupo, né? Tem como princípio reivindicar alguma questão, tem como ideologia reivindicar algum direito, alguma questão. Esses grupos também estavam ali reivindicando algumas questões, né? Então, vamos ver alguns grupos que tinha nessa época e o que eles estavam reivindicando. Nós temos aí, o primeiro grupo que eu queria apresentar para você, nessa época aí, nesse contexto, era exatamente os zelotes. Né? Os zelotes estavam aí. O que eram os zelotes? Era um partido, os zelotes eram um partido nacionalista. Os zelotes eram um partido nacionalista, ok? Era aquelas pessoas que defendiam sua cultura, sua pátria, seu povo, né? E eles estavam ali. Então, os zelotes era um grupo nacionalista. Também eram chamados de cananeus ou cananitas. Só que os zelotes, ele eram aquele grupo que eles usavam muita violência, era um grupo violento, né? E exatamente essa violência era uma oposição ao poder dominante, aos romanos. Então, os zelotes, eles eram violentos, eles partiam mesmo para as revoltas, para as lutas, exatamente contra o poder dominante, que era os romanos. A palavra zelota, ela tem a ver também com zelo, né? Tem tudo a ver com zelo, né? Ela indica aí essa questão do zelo, zelote, né? Eram zelosos, ok? E eles eram, de fato, zelosos da lei e tinha a administração romana como um perigo para a lei do seu povo. A gente sabe que o povo de Israel, o que regia o povo de Israel eram as leis, né? Principalmente a Torá, né? A Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, era que regia o povo de Israel. Então, o que acontece? E os zelotes estavam aí zelando, tentando zelar pela lei, lutando, reivindicando, né? Porque eles tinham a administração romana como uma ameaça à lei. Então, a gente viu. Então, estava aí. Então, esse é o primeiro grupo que eu quero apresentar para vocês. Um outro grupo que eu quero apresentar, exatamente, irmão, existia também aí a pregação de João Batista no deserto. E esse é outro movimento que aparece nesse período aí, no contexto de Jesus aí. O movimento de João Batista, onde ele anunciava o novo reino. Sua pregação arrastou muitos seguidores. Então, alguns dizem que João Batista até fazia parte dos zelotes, né? Pela sua forma de pregar, pela sua forma de dizer. João Batista denunciava muito o poder dominante, né? Os romanos, né? E o que acontece? O movimento de João Batista, né, atraiu muitas pessoas. O princípio, né, a virtude, João Batista pregava a virtude exatamente do arrependimento, né, da transformação de vida pelo arrependimento. As pessoas precisavam se arrepender. Então, o que acontece? Existia também o movimento de João Batista, e para algumas pessoas, alguns estudiosos, acreditam-se que João Batista também fazia parte do movimento dos zelotes, dos grupos dos zelotes. Okay? Então, tinha aí esse movimento de João Batista também que arrastou muitas pessoas. Além desse movimento, havia também os herodianos. Era um outro movimento que estava por ali. E o que eram os herodianos? O que era esse grupo? Os herodianos eram membros de um partido político que favorecia a família de Herodes, né, e os romanos. Então, os herodianos era esse partido aí que favorecia, né, a família de Herodes e os romanos. Este grupo não se dava... Esse grupo de herodianos, eles não se davam bem com os fariseus. Fariseu a gente vai ver daqui a pouco, em seguida. Então,
esse grupo de herodianos não se dava bem com os fariseus. E aí, mas mesmo assim, eles se uniram para pegar Jesus, eles se uniram para ficar contra Jesus. Meu irmão, a gente pensa que muitas vezes essas coalizão, que a gente vê colisão política, que nós vemos aí, dois partidos do lado, partido do outro, eles estão se gladiando, e eles estão brigando, e eles não se gostam, seus ideais são diferentes, e eles se chocam com isso, porém, por conveniência, o que é que eles fazem? Muitos deles se unem a outros partidos, se unem para derrubar outros partidos, para ter algum privilégio, para ter algum cargo, então, para ganhar algum benefício, enfim, por conveniência. E aqui não foi diferente. Os herodianos e os fariseus que não se davam bem, eles se uniram, ok? Eles se uniram exatamente para pegar Jesus. Embora não se desse bem, esses dois grupos, fariseus e herodianos, mas ainda assim, eles se uniram para pegar Jesus. Lá em Mateus, capítulo 12, né, ele diz o seguinte, né, na passagem, que os herodianos e os fariseus, eles se unem para pegar Jesus, e exatamente queria saber, né, colocar Jesus contra César, né? E eles perguntam, é lícito dar tributo a César? Então Jesus diz para ele, pergunta para ele, sabendo Jesus que eles queriam apanhar e alguma coisa, alguma falha, Jesus pergunta, o que está aí, qual é o desenho que está aí nesta moeda? Né? Eles de César, então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Jesus, muito esperto, muito inteligente, uma capacidade intelectual brilhante, conhecer o seu povo, conhecer a sua cultura, a sua história. Não é por menos que Jesus andou itinerantemente ali em toda a região, né, conhecendo o seu povo, conhecendo as multidões, as necessidades do seu povo, as aflições do seu povo, as dificuldades, né, discutindo com plebeu, discutindo com nobres, discutindo com ricos, pobres, doentes, enfermos, são. Então, de todo tipo de pessoas, Jesus estava próximo e lidava e sabia conversar com essas pessoas. Então, Jesus aí tem essa sacada e, mais uma vez, Jesus se sai muito bem neste momento, ok? Dá a Deus, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Meu irmão, também existia os sacerdotes, né? Os escribas e os fariseus, como nós falamos. O sacerdote, né, era aqueles que trabalhavam no templo e deveriam, nesse tempo existia já o templo, né, no meio, né, de Judá, e aí e as sinagogas ao redor, que é sinagoga, casa de orações. Então, e os sacerdotes estavam ali trabalhando no templo. Esses sacerdotes que deveriam mediar o povo, né, que era o mediador, o sacerdote, aquele que mediava entre Deus e o homem, ele vinha em nome de Deus, falava. Esses que deveriam vir em nome de Deus estava mais aliado com o poder dominante, com o poder opressor. Existiam também os escribas. Os escribas, Jesus intitulou ele como doutor da lei, né? Pelo fato deles tanto recopilarem a lei, né? Jesus aí intitulou ele de doutores da lei. Bem, a gente vê aí a questão do escriba e Nicodemos, né? Jesus tem uma passagem lá em João 3, né? Que aí Jesus diz que todo aquele é preciso nascer de novo, e Nicodemos não entendia isso, e Jesus diz, olha, tu sendo mestre, doutor da lei, e não conhece, e eu falo das coisas da terra, e tu não entende, imagina se eu falar do céu. Na verdade, Jesus se ironizou, foi irônico aí nessa questão de tratar com Nicodemos, por ele ser tão conhecido, doutor da lei, das escrituras, e não conhecer sobre Deus, né? Sobre a vontade de Deus, sobre o poder de Deus, ele não conhecia, ok? Mas também existia aí o grupo, os fariseus. É interessante que as pessoas acham que fariseu quer dizer hipócrita. Não. Em determinado momento, eles foram chamados de hipócrita. Os fariseus significa separados. Era um grupo separatista, os fariseus. Porém, também, era a principal religião da época, na verdade, era vamos chamar da elite religiosa, os fariseus. Este grupo aí, exatamente, os fariseus,
eram os religiosos, né, os principais grupos religiosos aí que tinham um poder político, uma influência muito grande na época. Nós vimos aí a capacidade de Caifás, né, quando Jesus foi pego, e a multidão, com uma semana antes, que ovacionava Jesus, né, com folha de figueira, bendito que vem em nome do rei, Pai na terra, né? Então, tudo isso aí eles ovacionavam. Uma semana depois, Caifás, né, e os demais sacerdotes, sumos sacerdotes que estavam ali, tiveram a capacidade de manipular esse povo, né? E aí o povo que uma semana antes adoravam Jesus, depois diziam crucificam Cristo. Então, perceba, os fariseus é esse grupo aí. Porém, eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés, ou o Pentateuco, a Torá. Então, esse grupo aí seguiam rigorosamente a lei de Moisés e a Torá, né? As tradições e os costumes dos antepassados. E eles seguiam piamente. É interessante que, de fato, eles viviam a lei. O grande problema dos fariseus era eles acharem que os céus era dele e que os céus podem se comprar com sua conduta, com essa religiosidade, né? Então, esse era o problema dos fariseus. Eles desprezavam as pessoas, eles não exerciam a misericórdia, eles achavam que o céu pertencia a ele por mérito, por capacidade, porque eles eram cumpridores da lei, e de fato eles cumpriam. Na verdade, eles não conseguiam entender o amor, a graça e a misericórdia de Deus, né? E que o céu é alcançado pela fé em Jesus Cristo. Então, eles não entendiam isso. Né? Esses também vinham preocupados, era um grupo também que viviam preocupados, os fariseus, viviam preocupados com a lei, com o templo, né? Estavam divididos entre a questão romana e a questão sobre a sua cultura, sobre a religião, sobre o costume, sobre as tradições, né? Segundo o Frei Carlo Mestre, diz o seguinte: ele tinha uma preocupação com o templo e a nação. Então, os fariseus, de fato, eles se preocupavam com a sua nação e com o templo, ok? Então, tinha essa questão aí, dessa preocupação. Então, queridos, veja, existem outros movimentos também que surgiram na época, mas eu queria destacar este aqui porque eu acho os mais importantes para nós nesse momento. Perceba que a vida do povo era marcada pelo paradoxo do sistema que não respeitava a cultura e a tradição do povo. Então, o povo era marcado exatamente, irmão, por esse paradoxo de um sistema dominante, de uma cultura dominante, que não respeitava a cultura nem a tradição do povo. Então, eles sucumbiam, eles obliteravam, eles passavam por cima das culturas, né? As autoridades religiosas que deveriam defender a tradição, muitas delas estavam de mão dadas com o governo político. Nós vimos aqui, como os herodianos, né? Os fariseus eram divididos partes, os sacerdotes também, todos esses ganhavam regalia. Então, muitos desses que deveriam estar defendendo o seu povo, a sua cultura, a sua religião, né? A sua crença, a sua fé, os seus costumes, as suas tradições, estavam mais, muitos deles estavam mais mancomunados, né? Estavam de mão dadas exatamente com o poder dominante. Então, o povo vivia exatamente nessa tensão, né? E aí, com o avanço, né, com o avanço da nação estrangeira, ou seja, com o avanço da cultura grego-helênica, né? Então, os judeus estavam exatamente sob a ameaça de perder a sua identidade. Então, eles viviam sobre essa ameaça de perder a sua identidade. Essa ameaça só piorava porque o processo era pior, na verdade, essas ameaças eram pior do que um processo que nós conhecemos muito hoje, que é um processo de aculturação. Então, era bem mais ameaçador para esse povo perder a sua identidade, perder os seus costumes, perder a sua tradição, perder, de fato, a sua cultura, né, pelos romanos. E essa ameaça era pior, né, do que o que nós conhecemos hoje como o processo de aculturação. Então, o que seria o processo de aculturação? O processo de aculturação, irmão, são mudanças
que pode acontecer em uma sociedade diante de sua junção com elementos culturais externos, geralmente por meio de dominação política, militar e territorial. A gente vê um processo de aculturação nas músicas, né? Nós somos brasileiros, mas as pessoas gostam muito de escutar música americana, se tornamos americanizados nas marcas das roupas, no calçado, né? Na comida, na música. Então, é um processo de aculturação, né? Elas vêm trazendo o seu costume, seus modos, suas tradições, e vai penetrando. Por que um processo político? Porque aí a nação que está dominante, a nação que está por cima, ela tem capacidade de aculturar, de ir penetrando em outras culturas. Eu me lembro que, antes de firmar esse compromisso, essa aliança com Cristo, né, e de caminhar como cristão hoje, que sou, né, e hoje, com muito orgulho, de ser pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Então, o que acontece? Na minha época, então, eu via lá no Recife, né, nós temos um carnaval muito grande, o carnaval de rua, né? O carnaval de Recife é enorme, em tudo que é canto. Então, é interessante que nós temos lá uma questão cultural que é o frevo. O frevo é muito forte lá no Recife, né? É muito forte lá em Olinda, nos bairros onde eu morei, Casa Amarela, né? E Casa Forte, Macaxeira, aqueles bairros por ali, né? A cidade, ela, né? Onde você for na cidade no carnaval, então é essa questão cultural, as bandeiras, as sombrinhas, o frevo está muito lá. Porém, houve uma época, eu me lembro muito bem lá atrás, que o axé da Bahia começou a chegar lá muito forte. E aí os trios elétricos começaram a passar, e aí já não se cantava mais frevo. Não se via mais o caboclo linho, essas coisas todas cultural que existia lá. Era só o axé da Bahia, o axé da Bahia. Né? Então, o que acontece? O prefeito decidiu, junto com o governador do estado, não tocar mais outras músicas, né? A não ser música que tinha referência como marchinha, como frevo, como música que fazia parte da nossa cultura. Por quê? Estávamos acabando, estávamos desvalorizando, né? Então foi repensada essa questão aí. Então é isso aí. O processo de aculturação é exatamente isso. São mudanças que podem acontecer em uma sociedade diante de sua junção com elementos culturais externos, que vêm de fora, né? Que vai penetrando, né? Que geralmente por meio de... Isso acontece geralmente por meio de dominação política, militar, territorial. Isso vai acontecendo. Ok? Então, perceba que nesse contexto, né? No contexto lá da época de Jesus, perceba que essa questão da aculturação era muito mais forte, era implacável, elas vinham destronando, derrubando as culturas mesmo, impondo a cultura helênica, né? Um só povo, uma só cultura, uma só língua. Então, os gregos vinham, de fato, fazendo isso, e aí, com os romanos, isso só fizeram crescer, acrescentar, acentuar mais ainda. Nesse contexto, a manifestação da prática do reino de Deus, né? Ficava quase impossível para o povo. Quando a gente fala da prática do reino de Deus, que se torna quase impossível para o povo, porque existe uma nação dominante ali, o sufocando e colocando sua cultura e querendo derrubar, tirar suas leis, suas tradições e tudo. Exatamente esse reino de Deus aí, nós estamos se referindo às leis, os costumes, as tradições do povo que deveria ser vivida, né, tais como eles aprenderam com seus antepassados, né, tais como eles aprenderam lá, desde da Torá, com a Torá, né, com a lei. Então, eles tinham perdido, estavam prestes a perder tudo isso. Irmão, os líderes, nesse contexto, os líderes religiosos, eles não sabendo, não tendo noção do momento, ele levava o povo por caminhos errados. Né? Esses líderes não tinham noção, então eles não levavam... todos esses partidos tinham suas lideranças, todos esses movimentos... E eles começavam a levar o povo por qualquer caminho, por tudo que é caminho. Então, o povo no meio aí não sabia o que fazer. Então, os líderes religiosos dessa época, eles não tendo noção
do momento que estava se vivendo, que estava acontecendo, né? Levar o povo por caminhos errados. Lá em Lucas, o capítulo 13, né? Nós vemos Jesus se lamentando. Ele sobe em lá no monte, Jerusalém, e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ou seja, né? Então, Jerusalém, né? Os profetas aqui, irmãos, dentro dessa lamentação de Jesus, nós podemos ver os profetas, Jesus fala desde os profetas do Antigo Testamento, que vinha falando em nome do Deus. Na verdade, a mensagem profética era uma mensagem de protesto, era uma mensagem contra a opressão, contra o poder, contra muitas vezes o templo que estava aliado ao poder dominante. Né? Isso desde o Antigo Testamento. Então, os profetas, por que eles eram perseguidos? Porque eles muitas vezes eram presos, apanhavam. Exatamente. Você veja João Batista. João Batista, Jesus disse, né, que é o último profeta, e que de nascido de mulher não houve outro igual a João Batista. Jesus dá testemunho de João Batista. E João Batista, ele era um profeta que denunciava o poder romano, né, exatamente, veementemente. Então, e aí foi decapitado, ok? Então perceba que e Jesus sobe e ele se lamenta por esse fato. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Nesse sentido, percebemos que o povo estava sem liderança, estava como as ondas do mar, levados para um lado e para o outro. Cada movimento popular, ok, esperava o reino do seu jeito. Todos tinham uma visão diferente da manifestação desse reino. Dizia que o reino ia ser de um jeito, o reino ia ser do outro, como vai ser o reino, e todo mundo seguindo esses movimentos, cada um para o seu lado. No entanto, todos esperavam o reino, e isso é certo, isso não se tem dúvida. Todos esses movimentos esperavam o reino messiânico, que viesse botar fim na opressão romana, na cultura helênica, e viesse exterminar esse poderio aí. Lá em Mateus 9, Jesus vai dizer, vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estava como ovelhas que não têm pastor, ou seja, não tem liderança. Elas não tinham norte, não tinham sul, não tinha direção. Então, queridos, esse povo estava sem liderança. E esses líderes estavam perdidos diante dessa... Muitos já haviam se corrompido. O templo já se tornou casa de negócio, de comercialização, certo? O povo estava perdido. E aí eu digo para você, é neste contexto que Deus envia Jesus. Eu estou dando um contexto aqui, como eu disse a você, não seremos muito devocional. Então, eu estou trazendo um contexto político, sociológico, né, desses movimentos, desses conflitos políticos, né, que existia naquela época. E é exatamente nesse contexto que Deus envia Jesus. Era o tempo de Deus que se cumpria, ou seja, era as promessas de Deus que estavam se cumprindo, era o Kairos de Deus naquele momento. O chão da Palestina estava fértil para a semeadura. Tudo estava preparado para o início do seu ministério. E como diz o apóstolo Paulo na carta escrita e destinada aos cristãos da Galácia, lá no capítulo 4 da carta, o versículo 4, ele diz, Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. Deus enviou seus filhos na plenitude do tempo. A terra estava adubada, arada, pronta para o começo de uma nova história. Assim aconteceu, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Deus enviou ao mundo, né, de modo mais direto. Deus, que não é corpóreo, que não tem corpo, que é espírito, tomou a forma corpórea, se fez homem igual a mim e a você, se fez limitado, tomou a forma limitada dos humanos para o início de um novo tempo na história. Através da pessoa de Cristo, ele rompeu o grande abismo entre a vida terrena e a vida divina, a vida espiritual. Aquilo que separava, ele rompeu. Sua manifestação aos seres humanos trazia luz e paz
aos de boa vontade. O divino e o limitado unem-se, rompendo a separação. O Deus conosco manifesta-se na pessoa de Cristo, como diz a Confissão de Fé de Westminster. Diz o seguinte: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente e para, no tempo divino, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Meu irmão, minha irmã, Jesus cresceu no chão da Palestina e, após ser batizado por João Batista, inicia o seu ministério itinerante de pregação. Seu ministério itinerante de pregação e cura, cuja mensagem era a proximidade do reino de Deus e a consequente necessidade de arrependimento e fé. Jesus aparece no meio desse contexto e pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, querido, o reino, o qual Jesus proclamava em sua mensagem, era um reino que manifestava o amor do Pai, como também o seu governo era o reconhecimento prático da soberania de Deus e do tempo de Deus que se concretizava. Deus estava concretizando, meu irmão, a sua promessa, e esse era o tempo de Deus. Aonde Deus, em que momento Deus cumpre esse tempo? Exatamente no momento onde o povo estava cansado, sobrecarregado, saturado, como a gente vê lá em Mateus capítulo 6, né? No Sermão do Monte, né? Eles estavam preocupados com o que eram camponeses, pessoas do campo que estavam próximos de Jesus, e eles estavam ali preocupados com o que há de comer, com o que há de vestir e com o que há de beber. Lá em Mateus 11 também, nós vamos ver uma multidão com Jesus cansada e sobrecarregada. E é nesse contexto de conflitos políticos, de muitos movimentos, de muitos conflitos políticos, violências e movimentos, exclusão social e de tudo isso, e é nesse contexto, né, que Deus aí cumpre, né, o tempo de Deus é cumprido naquele momento. Ele envia Jesus, ele cumpre com a sua promessa. Queridos irmãos e irmãs, era isso que nós queríamos aprender. Então, nós passamos hoje a aprender exatamente sobre o tempo de Deus. Sobre o nosso assunto, o ministério de Jesus frente à política da sua época. Então, querido, esse era o contexto, um pouco nós vimos aí desse contexto, dessa política que existia na época de Jesus, onde Deus veio e cumpriu a sua promessa, cumpriu o seu tempo. O tempo de Deus se realizou, da espera de Deus, da espera aí, né, onde o povo vivia na espera que se cumprisse essa promessa. Então, Deus cumpriu a sua promessa nesse contexto, nesse tempo aí, né, era o tempo de Deus e ali veio Jesus. O povo estava cansado, saturado, sofrendo, e Deus aí decidiu, aprove a Deus, cumprir o seu tempo, enviar o seu filho, ou seja, Deus se fez homem, e Deus veio nesse contexto aí, trazendo luz, paz, libertando estas vidas, curando e transformando, sendo a voz daqueles que não tinham voz. Aí, queridos, na próxima semana, nós vamos dar continuidade a esse assunto, o ministério de Jesus frente à política de sua época. E nós vamos falar exatamente, Jesus é uma ameaça ao sistema. Como esse grupo, todos esses grupos, o poder dominante, esses movimentos, esses líderes religiosos, políticos, que estavam com os herodianos, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, né, como esses movimentos vinham Jesus, e acima deles estava
a cultura helênica aí dominante, né? Então, Jesus é uma ameaça ao sistema. Estaremos vendo no próximo sábado. Que Deus abençoe. Um ótimo final de semana para você. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Quero pedir a você, se você gostou desse vídeo, nós estamos precisando aí de 1.000 seguidores, 1.000 inscrições, né? Então, vai lá no meu canal, Cleuton Manuel, lá no YouTube, e aí você pode chegar lá e se inscrever. Nós estaremos agradecendo a você. Amém? Deus abençoe. Grande abraço. Tudo de bom, gente boa. Fica com Deus.